sou a Lu e hoje nós vamos pintar um vidro transparente com azeite de oliva e azeitonas. E o texto que eu escolhi para nossa meditação está em Mateus capítulo 6, versículo 21, que diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Aqui eu já fiz um barradinho que foi a aula 746. Eu fiz esse barradinho em vermelho no vídeo. Olha, ficou assim. Agora eu fiz em preto. Olha que coisa mais linda que ficou no preto. Eu já fiz também do mesmo barradinho uma outra versão, onde eu enchi aqui em cima e fiz toda a imitação do bordado Richelieu. Então você já tem 3 opções. Esta é a aula do barradinho, é a aula 746. Agora nós vamos fazer a pintura. Então aqui eu não vou ensinar o barradinho, tá? Vou fazer a pintura. Primeiro eu vou borrifar água aqui, ó, toda essa área do fundo. Não precisa encharcar, tá? Aí passa a mão em cima para espalhar, porque preciso que fique molhadinho, assim, que fique úmido, bem por igual. Então tem que esperar um pouquinho para essa água ir crescendo nas cerdas do tecido e umedecer inteiro. Não pode ficar muito encharcado. Se ficar, você vai pegar uma toalhinha e vai secar. Ou vai esperar um pouco antes de começar a trabalhar com a tinta. Bom, o meu aqui já tá num ponto ideal. Ó, a mão não ficou brilhante. Então eu vou pegar a tinta primeiro, azul Caribe. Coloco no pratinho, tô usando um pituá número 6. Tiro o excesso, bastante. Eu vou colocar esse azul, ó, começa sempre no cantinho. Viu como ficou bem forte aqui? Isso quer dizer que se eu tivesse começado por aqui, eu teria uma mancha. Mas como foi no cantinho, não tem problema. Isso quer dizer que eu tenho que tirar mais o excesso. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui. Eu não vou subir e fazer a curva. Eu vou colocar aqui e vou diluindo. Vou passar aqui, ó, em cima do vidro, bem de leve. Mas eu vou fazer um fundo também. E do lado de cá, outra vez. Eu vou até entrar um pouquinho aqui, ó, dentro do vidro. Vidro é transparente, a gente enxerga a cor que tem lá no fundo. Não tô trabalhando com pincel em linha reta, mas em redondinho. Ó, aqui também é vidro, então eu vou limpar o meu pincel. Olha como ficou uma leve sombra de azul. Bom, ali já tá bom, mais um pouquinho de tinta. Agora eu vou colocar aqui, ó, no cantinho. Eu tô fazendo a linha, só essa parte transparente, aqui não, então mantenha a linha. Essa parte de baixo aqui, eu quero aproveitar o Richelieu ali como se fosse uma ponta de uma toalha, a borda, né, de uma toalha. Então eu tenho que fazer toda essa parte aqui também. Aqui, ó, passei um risco. Essa daqui é a parte de baixo da toalha. Eu não vou encher inteiro de azul, mas eu vou deixar assim, ó, umas puxadinhas. Inclusive, eu vou passar isso aqui, ó, em cima, porque aqui é bordado, é toalha. Então eu posso passar um pouquinho desse azul pra cima do bordado aqui, ó.
Não inteiro, tá? Em alguns lugares. Ó, desci aqui, deixei um espaço branco, desci um pouquinho aqui. Descer um pouquinho aqui no meio. Um pouquinho aqui. Sempre pegando aqui, ó, esse pouquinho de tinta. Aqui eu vou deixar mais escuro, então eu vou passar um pouquinho do azul embaixo da tábua. Aqui eu quero fazer uma sombra mais acentuada. Cheguei até o final aqui da toalha. Aqui, esse lugar vai ficar meio vazio, então eu vou crescer um azulzinho pra lá. Vai funcionar como se fosse uma dobra aqui na toalha. Acho que podia até deitar um pouco mais. Aqui vou pôr um pouquinho também, aqui um pouquinho também. Não deixa uma linha, vai esfumando. Ó, aqui nem coloquei, porque aqui eu vou fazer com cinza, uma segunda sombra. Pôr um pouquinho aqui. E agora esse lado aqui, eu vou trabalhar com um pouco de azul também. Mas assim, não vou fazer linha aqui pertinho, porque aqui eu quero colocar o cinza um pouquinho mais forte. Então, eu vou pôr aqui mais pra fora. Ó, sempre pouquinho. Eu gosto de fazer, quando aqui, por exemplo, pintar de toalha, então eu não vou encher tudo de branco. Eu gosto de fazer esfumado, porque fica leve. Olha, acabei de derrubar a tampa cheia de tinta aqui. Mas aqui é um lugar de fundo. E eu quero deixar mais escuro mesmo esse canto. Então, o que eu vou fazer? Espalhar aquela tinta, ó, sem problema, sem dificuldade. Agora, eu vou tirar aqui onde eu comecei, que ficou aquela mancha um pouquinho mais forte. Eu só vou espalhar um pouquinho também. Vou crescer um pouquinho mais, né? E depois eu vou colocar o cinza ali, vai equilibrar. Ó, se você não tem um pituá, pode fazer com um pincel grande. Você consegue o mesmo efeito, só que tem que ter bastante cerda. Olha como eu forço, tá vendo? O tecido tá levemente umedecido. Isso ajuda a levar essa tinta, a fazer ela sumir. O lado de cá eu tenho que trabalhar um pouco mais, já que aqui ficou uma mancha escura forte, eu vou colocar uma aqui também, mais ou menos, deixa eu medir aqui, vai ficar mais ou menos aqui, ó, a mesma altura do outro lado. Daí eu aproveito e faço aqui um fundo mais escuro, ó, para equilibrar, deixa a mancha do lado de lá, deixa a mancha do lado de cá. Olha, ainda tô lidando aqui com a tinta azul. Pronto, acho que já tá bom. Olha como aqui já tá suave, já tá mais seco. Eu vou pegar um pouquinho do cinza. O cinza eu já vou colocar assim, mais nos cantinhos e um pouquinho mais forte. Aqui, ó, vou deixar o cinza bem acentuado. Vai sumindo. Mas não é para cobrir o azul, tá? Você vai deixar o azul aparecendo, então não vai chegar lá no final. Aqui embaixo, eu já vou colocando também a sombra de cinza. Ó, aqui bem embaixo da azeitona, manchinha. Você viu que eu não tô me preocupando de que entre um pouquinho dentro dos elementos? Não precisa. Aqui, aqui, embaixo da tábua, que eu já vou abrir um pouquinho. Esse canto aqui eu tenho uma folha. Olha, aqui ficou minha mancha de azul, aqui eu tenho outra folha. Agora eu vou fazer esse cinza entrar aqui, ó, pra dentro desse azul.
Ó, vou puxar, sumindo, sumindo, sumindo. Aqui dentro, depois eu volto com um pincel menor, porque com esse daqui eu vou sujar muito ali. Aqui eu vou sumir, vou deixar o cinza, o azul aparecendo. Retomo aqui. Vou fazer esse cinza sumir também aqui dentro do azul. Se você não gosta assim do fundo manchadinho, coloca diluente e faz em cima. Ou aqui pode ser o aquarela também, aquarela silk. Eu gosto manchadinho, então eu vou deixar. O restinho de tinta cinza eu vou colocar aqui, ó. Não é para fazer inteiro. Coloca esse cinza assim um pouquinho em cima do azul, do ladinho. Não precisa deixar essa linha muito certinha, porque ela é meio irregular, ela é uma sombra. Essas partes mais claras são da toalha branca. Olha, eu tô descendo com cinza, tá vendo? Mas é muito clarinho. Porque esse bordado tá feito na borda dessa toalha que tá caindo aqui. Isso, eu acho que aqui já foi. Agora, eu vou pegar um pincel número 6 aparado, mais um pouquinho do cinza. E olha só, nós vamos definir a sombra da transparência. Como que eu vou fazer? Vou começar por aqui. Eu vou colocar aqui, ó, bem na linha, um pouquinho do cinza. Pouquinho. Vou colocar aqui também, ó. Eu vou dar uma leve esfumada. Mais um pouquinho. Agora eu vou passar aqui dentro. Sabe aquele espaço que eu tenho ali, ó, entre o vidro e a rolha? Eu coloco na parte de baixo e dou uma esfumadinha. Mesma coisa do lado de cá. Ó, eu tô enxergando o risco. Porque aqui eu esfumei bem de leve. Agora eu vou fazer do lado de cá. Aqui eu fiz assim e aqui eu não posso fazer assim. Eu ponho a tinta pro lado de cá. Olha, trabalho com pincel bem de pezinho. Faço a linha ali e faço a linha aqui, ó, do lado da rolha, dou uma esfumadinha. Mais um pouquinho de tinta e sempre a tinta na bordinha. Agora eu vou colocar o pincel em cima do risco. Pro lado de trás também. Aqui eu tenho o outro risco, ó. Eu tô preservando as áreas do tecido. Aqui também eu tenho esse risquinho. Vou fechar aqui em cima. Olha, bem em cima do risco. Aqui também. Aí. Aqui não adianta trabalhar ainda. Depois a gente vai fazer um acabamento. Então a gente vai passar por cima da rolha. Por enquanto ali fica assim. Aqui é rolha, aqui é transparência. Primeiro aqui embaixo da rolha, um pouquinho de sombra. Mais um pouquinho, cada vez eu pego pouquíssima tinta. O contorno de fora dos dois lados. Mais um pouquinho. Eu tenho aqui, ó, um espaço. Eu vou colocar um pouco de sombra. Eu tenho aqui outro espaço. Agora eu tenho esse centro que eu vou colocar um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Pronto. E agora outra linha aqui, ó. Da pontinha até a outra pontinha. Dou uma esfumadinha para baixo. Pulo um espaço de menos de meio centímetro. Coloco, eu começo bem aqui no centro. Daí puxo para lá, puxo para cá, para esquerda e para direita.
E vou crescendo aqui até chegar nessa linha da elipse. Que eu puxo um pouquinho mais. Aqui vai ficar assim, ó, mas com pontinha. Vou colocar mais um pouquinho de tinta aqui. Vou fazer agora aqui, ó, a linha de fora. Bem certinha. Do lado de cá também. Bem certinho. Agora nós já vamos colocar nesse espaço aqui o amarelo bebê, que é a cor que eu escolhi para fazer o líquido, o azeite. Se você quiser, pode até umedecer de novo. O meu já secou. Então eu vou usar o bebê e vou preencher toda essa área, menos esse espaço, tá? Esse espaço aqui, a gente vai pôr uma sombra. Então eu vou passar assim. E aqui tem que ficar bem certinho na linha. Ah, mudei de pincel. Agora eu tô com o número 10. Olha como ele tá grandão, tá cheio de cerdas. Isso me facilita na hora de espalhar a tinta. E carrega mais tinta também. Nem é preciso preencher pesadão, tá? Muita tinta. Você pode colocar e esfumar. Ó, tá vendo? Não precisa ficar aquele tantão. Um pouquinho do amarelo canário. Eu vou fazer aqui, ó, a linha. Por aqui eu já vou morrendo com a tinta. Dou uma esfumada. Agora eu vou virar o pincel e vou fazer pro lado de dentro, ó. Também dou uma esfumada. Já aproveito e faço mais uma aqui paralela. Pro lado de cá, eu vou chegar com essa linha. Mais uma aqui. Passo o pincel em cima, ó, na largura, para poder tirar aquela linha de cima e de baixo. Vai ficar meio esfumado. Vou colocar mais uma aqui em cima. São os círculos concêntricos. Aí, limpo meu pincel. Mais um pouquinho de tinta e eu vou colocar uma linha aqui, ó, não tá encostada nessa. Eu vou pôr uma aqui e depois uma aqui. Você viu que eu tô acompanhando a curvatura. Também não vou deixar uma linha muito certinho, ó, já dou uma pincelada em cima. Vou colocar um pouquinho aqui. Nem vou chegar aqui no final, porque aqui eu vou pôr o cinza, que é uma segunda sombra. Aqui, ó, eu vou colocar também uma linha, vou esfumar. E mais uma aqui, acompanhando essa linha de fora. Tem que ficar meio ligeiramente curvo. Aqui, só para não ficar muito certinho, eu vou colocar um pouquinho do amarelo aqui por dentro. Um pouquinho do amarelo aqui, ó, no final. Isso aqui é uma luz, uma parte branca. Ó, entrei um pouquinho. Agora a gente vai usar o cinza com o mesmo pincel. O cinza vai numa proporção bem menor. Eu vou começar aqui, ó, em cima do amarelo. Até por aqui sumiu. Ó, limpando meu pincel. Eu não tô cobrindo o amarelo, tá vendo? Ele tá aparecendo ali. Agora eu vou puxar aqui bem no meio do amarelo um pouquinho. Dou uma esfumada, porque aqui nada fica assim muito nítido. Aqui também. Aqui embaixo já vou completar o espaço com o cinza. Aqui vai morrendo em cima do amarelo. Aqui também eu tenho um pouquinho. Esse canto aqui também um pouquinho. É uma mancha mesmo.
Inclusive esse canto eu vou preencher inteiro porque ele é fundo desse aqui. Igual a esse, ó. Em cima do amarelo um pouquinho. Aqui, vou voltar aqui em cima. Ó. São sujeirinhas. Essa parte aqui eu vou começar com o cinza aqui e vou puxar. Não vou preencher esses dois espaços. Preserva eles. É uma sombra. Se ela ficar em cima do amarelo canário, ela vai ficar um tom um pouco diferente. E é isso que a gente quer. Você viu que eu tô trabalhando sempre varridinho? Eu não tô preenchendo, é varridinho. Agora, se o teu cinza aqui ficou forte, o meu ficou bem forte, eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo bebê aqui nessa área e vou puxar pra cima. Isso vai diluir um pouco ali o forte desse de cima, que a gente não precisa ver uma linha aqui onde parou. Aqui a gente vê a linha, aqui não. Agora eu vou colocar um pouquinho do cinza, preste atenção, tá vendo essa linha? Ela continua aqui, ó, só que ela vai fazer, ela vai acompanhar aquela linha, não pode ser reto, ó. Por aqui ela vai sumindo até chegar ali. Pode passar o pincel bem de leve em cima, tá vendo? Ficou uma continuação. Do lado de cá também eu tenho aqui, ó, uma linha que vai subir arredondado, mas não precisa preencher em cima do amarelo. Olha, se eu fizer novamente, eu vou ter um outro trabalho diferente. Então, não se preocupe se o teu trabalho ficou diferente, se tá ficando diferente do meu, porque a gente não consegue fazer um trabalho assim, livre, igual. A gente não consegue fazer duas vezes a mesma coisa. Então, agora, a gente deixa secar essa parte, enquanto isso, nós vamos para um outro elemento. Agora, nós vamos pintar esta rolha. Eu vou preencher inteirinho, com o pincel número 2, eu vou preencher inteirinho de amarelo pele. Você pode colocar camurça, areia, até o marfim. Sendo uma tonalidade assim mais clara, olha como o risco aparece bem. Então não tem perigo de você se perder aqui no desenho. Vou fazer a primeira sombra com siena natural. Eu vou deixar aqui, ó, a parte de cima mais escurinha. Você viu que aqui tem um rachadinho? Eu vou fazer uma manchinha de siena em cima do rachadinho. Ó, vou pôr ali em cima do risco. Agora aqui para baixo também eu tenho um rachadinho. Eu vou colocar também uma sujeirinha de siena bem em cima. Sujeirinha é assim, ó, vou batendo o pincel. Agora eu vou pôr aqui, ó, desse lado uma mancha. Mancha. Assim, vai jogando o pincel. Aqui, ó, vou colocar uma mancha. E aqui do ladinho também eu vou pôr uma mancha. Toda manchadinha. Agora eu vou pôr a segunda sombra, sépia. Agora é bem pouquinho. Coloco aqui, não é uma linha reta, então pode deixar tortinho. Ó, aqui um pouquinho. Já saiu ali o rachadinho. Aqui, ó, em cima do risco um pouquinho. Pra lá um pouquinho. Mais um pouquinho de sombra. Tá vendo o siena? Eu vou colocar não na linha, pra dentro. Manchinhas aqui também. E essa manchinha de sépia eu tô colocando bem em cima do siena e eu não saio pra fora. Chega de mancha de sombra, agora nós vamos colocar a luz.
com o branco. Pouquinho de tinta no pincel. E eu vou colocar esse branco só onde tem o pele. Eu não vou colocar em cima do siena e nem em cima do sépia. Em cima do sépia mesmo que eu não posso. Olha, só tô batendo o pincel. Aqui um pouquinho, porque eu quero deixar aqui bem contrastante. Olha só, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mais um pouquinho aqui. Pronto. Você viu que em alguns lugares eu nem diluí, eu nem apertei essa tinta, ups, para deixar bem manchadinho mesmo. E agora com o pincel zero, eu quero fazer assim, ó, algum detalhe. Vou acentuar aqui, ó, o rachadinho. Aqui um pouquinho de contorno, mas sem preencher inteiro. Não é liso, tá? Aqui, ó, um pouquinho do contorno. Esse lado também. Cantinho. Aí. Vou deixar aqui mais escurinho. Pronto. Tá aí uma rolha que precisa secar pra gente terminar aqui a transparência. Então, isso vai ficar assim por enquanto. Enquanto seca lá em cima, eu vou fazendo aqui embaixo a tábua. Aqui, ó, eu reforcei um pouquinho o risco, inclusive vou reforçar aqui também, usando o lápis 6B. Aqui a linha do pote, aqui a folha, aqui a folha. Pronto, acertei tudo. Eu vou usar esse aqui, número 10 grandão, para preencher a tábua inteirinha com amarelo pele. Já preenchi. Agora nós vamos novamente com aquele pincel número 2, fazendo aqui, ó, todo o cantinho vai ficar escuro. A tábua eu vou pintar do mesmo jeito que nós pintamos a rolha. Então, eu vou fazendo a primeira sombra, esse canto aqui eu quero deixar mais escuro. Agora, aqui por baixo, ó, também não é retinho. Só que aqui eu vou trabalhar assim, porque é o lado da madeira. Aqui é em cima, então manchadinho. Aqui manchadinho também, só que manchadinho puxando, não com bolinha. Aqui o lado da sombra. Aqui embaixo também a sombra. Aqui vai pegar a luz. Cantinho aqui vai ficar bem escuro. Aqui a sombra, todas as sombras são pra cá, a luz tá batendo de lá. A sombra da azeitona. E agora, mais umas 2 manchinhas, 3 manchinhas aqui e o sépia. O sépia do mesmo jeito, ó, cantinho, todo cantinho, só que vai em cima do siena. E não é para cobrir o siena inteiro. É para fazer manchinhas em cima do siena sem cobrir ele todo. Aí a gente vê, ó, aqui um pouquinho, a gente vê o siena, a gente vê o pele e a gente vai ver o branco daqui a pouco que nós vamos usar para iluminar. Viu que fácil? Aqui é o ladinho, continua a mesma coisa. Esse canto aqui vai ficar bem escuro. Eu já vou usar o sépia e já vou preencher esse espaço aqui. Ó, vou pôr até aqui. É o fundinho
tá tábua, só que aqui tá bem escuro. Aqui ainda é pote. Essa folha aqui eu vou estreitar ela um pouquinho. Eu já vou usar o sépia e já vou escurecer aqui um pouquinho mais também. Aquele fundo ali entre o pote transparente, o vidro transparente, e aqui, ó, o potinho de azeitonas. E também aqui, ó, um espaço. Aqui a gente tem um cabinho, mas eu já vou deixar, ó, bem escurinho. Bem mais escurinho, né? Porque já tá escurinho. Lavo meu pincel e já vou fazendo aqui uma luz. E a luz é do mesmo jeito, ó. Coloco aqui bem na beiradinha. Essa tinta aqui tá toda úmida, toda molhada ainda. Então, quando eu coloco, fica fácil de espalhar. Essa parte aqui tem que ficar mais clarinha. E essa parte aqui, ó. Aqui onde a gente tá vendo, tá pegando mais luz. Depois aqui eu dou umas pinceladinhas. Pra cá nem vou fazer isso. Ó, trabalho assim, pra cima e pra baixo. Aqui eu venho até o final, sumindo, subindo, limpando o pincel. Aqui eu deixei esse escurinho que é a sombra daquela azeitona, ali nem precisa colocar nada. Eu vou usar o pincel também para fazer um acabamento. Ó, não é uma linha contínua, são alguns pontos. Aqui embaixo a mesma coisa. Irregular. Ó, prontinho. Acho que foi muito aqui, vou tirar um pouquinho. Pronto, agora eu vou preencher de sépia essa parte aqui de trás, essa rodinha. E esse anel eu vou preencher de cinza. Nem lavei meu pincel. Pincel zero de novo. Eu vou usar o branco, mas é bem pouquinho. Eu vou colocar bem nesse ponto aqui, ó. E venho sumindo com ele pra cá. E sumindo com ele pra cá. Vai ficar uma luz. Agora, eu vou passar de novo a luz aqui, ó. Desse lado. Eu vou colocar bem aqui. Ó, meu pincel tá abrindo. Mas como eu vou dar uma esfumadinha, que não faz mal. Agora eu vou colocar do mesmo jeito aqui. E do mesmo lado. Esfumei um pouquinho. Eu vou pegar o sépia com zero agora. E vou colocar aqui, ó, o contorno desse lado. Por aqui ele some. Um contorno desse lado de fora. Por aqui ele some. Aqui, vamos aqui, a gente tem a presilha, que é só assim, ó, você pega bem aqui no meio, faz assim, sai um pouquinho pra fora, faz assim, ó, meio curvo, ó, um anelzinho. Aqui em cima eu vou fazer uma linha bem fininha, aqui embaixo também, só para separar dessa parte de baixo. Aí. Essa minha linha de cima não ficou bem fininha. Então eu vou voltar com o cinza. Ali tinha um pouquinho do sépia. Consertei. Eu acho que eu tinha que trocar ele de pincel, porque esse meu pincel abrindo não tá dando certo.
Ó, peguei outro pincel, agora eu vou conseguir fazer. Isso. Vou até consertar esse. Tem que ficar assim, ó, bem certinho, tá? Rodinha. Agora nós vamos pro potinho. Agora, aqui no pote, eu vou fazer assim. Eu vou usar de sombra o cinza. Eu vou fazer aqui, ó. Um pouquinho do cinza. E aqui também. Vou colocar junto com o cinza aqui um pouquinho do azul. Azul Caribe, tá? O mesmo que a gente usou no fundo. Tá, agora eu vou lavar o pincel e vou preencher o restante ali com o branco. Bem certinho na linha. E vou esfumar pra dentro. A tinta toda tá úmida. Olha só como eu consigo abaixar a cor. Do lado de lá, mesma coisa, mas só aqui, ó, é um pedacinho minúsculo. Mas também precisa dar uma baixadinha na cor. Agora eu vou pegar novamente um pouquinho do cinza. Vou até tirar o excesso aqui, ó. E vou fazer uma beiradinha, só que eu vou fazer bem em cima do risco. Porque eu ainda vou pôr pra fora aqui uma beiradinha. Do lado de cá, a mesma coisa, ó, bem em cima do risco. Agora eu vou encher de branco o pote. Essa parte aqui, ó. Olha, eu terminei de preencher. Agora aqui do lado, você viu que ficou uma linha muito nítida? Eu vou passar o pincel em cima. Bem certinho em cima. Olha como quebrou aquela linha. Do lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. O meu fundo aqui, ele ainda tá um pouquinho úmido. Aí, quebrou aquela parte muito nítida. Agora eu vou colocar aqui embaixo um pouquinho de sombra de cinza. Aqui, ó. O branco tá molhadinho, tá? Aqui também, ó. O potinho, ele vem aqui, ele some. A linha dele se perde dentro da sombra. E eu tô enxergando aqui todas as linhas. Vou colocar um pouquinho do azul aqui, emendando. Vou colocar aqui, ó, em todas estas linhas, um pouquinho do azul. E assim, coloco a tinta. Agora eu volto esfregando um pouquinho assim, abrindo. Não assim, assim, ó, para os dois lados, para a esquerda e para a direita. Você viu que aquela linha, aquele risco, não ficou muito nítido. Esse aqui ficou mais fortinho, então vou pôr um pouquinho mais aqui também. Inclusive aqui nesse lado que é sombra, vai ficar um pouquinho mais forte. Aí, agora eu vou colocando o azul mais na parte de baixo aqui, ó. Aqui já sumiu, tá vendo? Vou continuar com o cinza, fazendo a mesma coisa. Coloco e dou uma esfumada. O cinza é mais forte, então tem que pôr menos tinta no pincel. Não, eu vou pôr aqui, ó, um pouquinho para baixo, paralelo com essa linha aqui. Eu vou fazer a beiradinha. Então, quando vai chegando por aqui, eu vou parando com o cinza e vou começando com o azul. Acho que aqui eu tenho que fazer um pouquinho mais de sombra também. Esse espaço meu aqui ficou mais grande. Aí. Mas o teu vai bem certinho, tá? Esse daqui eu risquei assim com lápis. E daí ele ficou maior.
Aí. Agora nós vamos fazer as folhas das azeitonas. Fiz uma folhinha aqui só para experimentar. Eu quero deixá-la mais escura ainda. Vou colocar um pouquinho de sépia aqui, ó. Olha como que eu fiz. Área de sombra, cinza ônix. Área de sombra aqui nessa ponta, nessa parte de baixo. Aí eu usei ainda um pouquinho do azul caribe e completei com o verde musgo. Eu não sei quem já teve oportunidade de ver. A folha da azeitona, ela não é verde. Eu ainda vou colocar um pouquinho do sépia aqui e vou puxar pelo meio. Puxar por aqui por baixo. E aqui não, porque aqui eu quero deixar mais verdinho. E eu vou trabalhar com o branco. O branco vai aqui, ó, no meio desse espaço. Aí eu coloco e só vou fazendo assim com o pincel. Olha como ele dá uma clareada, ele dá uma iluminada. Um pouquinho mais. Pegue sempre de pouquinho. Aqui é área de sombra, então não chega. Ó, ele dá um brilho. Aqui também não vou fazer aquela linha muito certinha, porque é preciso que fique escuro. Aqui é área de sombra. Inclusive eu já vou pôr um pouquinho mais de sépia aqui para fazer essa linha, ó. Deixando bem certinho. A gente consegue até ver o final da folha aqui. Porque o fundo ficou mais escuro e bem acentuado. Agora eu vou fazer essa folha aqui. Vou seguir a mesma lógica, ó. Sépia. Lembrando que a sombra vai chegar sempre da esquerda para a direita. Cinza ônix. Não vou colocar o azul. Já vou colocar o verde. Esse verde você dá uma misturada, também não deixa ele purinho. Vou subir um pouquinho do sépia no centro. Limpei o pincel, já vou colocar o branco. Esse lado aqui, um pouco mais apagado, então eu vou colocar só esse pouquinho. E esse lado um pouco mais aceso. Então, eu vou colocar mais um pouquinho. Vou empurrando com o pincel. O verde ficou muito forte, então eu vou colocar um pouquinho do cinza ônix aqui. Porque essa folha ainda tá aqui na área de sombra. Estas daqui, eu quero deixar um pouco mais claras, mais iluminadas. Então, é assim que eu vou construir essas folhas. Eu vou fazer todas elas, usando esses tons, o sépia, cinza ônix e o verde musgo. Eu vou tirar o azul e o branco para iluminar. Eu faço, depois você vai conferir, só para ver onde que tá a luz e onde que tá a sombra, porque a misturinha é basicamente a mesma coisa. Já fiz as outras, deixei para fazer essas três junto com você. Olha só a sequência. O sépia. Tô começando nessa que tá por trás. Sépia dos dois lados. E um pouquinho no meio. Vou colocar já nas três. Essa daqui tá por cima dessa. Então, vou colocar a sombra aqui, ó. No centro. Puxando pra cima. E esta eu vou deixar a sombra aqui mais embaixo. E também no centro. Eu vou lavar meu pincel, porque ele tá bem carregado de sépia. E vou colocar agora o cinza ônix. Ó, eu chego quase até o final, mas não preciso ir até o final. Eu vou dar uma ligeira misturada aqui no sépia. Essa daqui
Eu vou colocar aqui também, vai dar diferença. Ela vai ficar mais escura. E nesta daqui também. Viu que eu tô deixando lá as pontinhas sem chegar com a tinta? Porque ali quero colocar um pouquinho do verde musgo. Ó, as três estão com a tinta úmida. Agora eu pego um pouquinho do verde musgo e vou completar. Esse verde musgo, ele vai se misturar aqui com esse verde, com esse cinza ônix, e vai ficar uma tonalidade assim. Cada uma acaba ficando diferente da outra, porque a quantidade de tinta que a gente põe no pincel vai influenciar nessa mistura. Agora eu vou iluminar, vou deixar essa daqui um pouquinho mais cinza. Tenho nada de tinta no pincel, então eu pego um pouquinho do branco. Eu vou começar iluminando esta aqui que tá bem no centro, ela tá por baixo das outras duas. E eu vou colocar ali, ó, na pontinha, um pouquinho do branco. E eu vou puxar, não até embaixo. É aqui, ó, nesse começo, só que ela vai ter uma definição. Aqui ela não vai ter, porque agora eu vou colocar nessa de cima. Nestes aqui, eu coloquei essa luz aqui, ó, no centro desse espaço, no centro da metade. Agora, você viu que eu tô colocando aqui, por quê? Porque a luz tá batendo de lá e eu quero que essas pontinhas fiquem mais claras. Só que eu vou voltar aqui, ó, vou fazer assim. Foi assim que eu fiz as outras. Coloco um pouquinho de tinta no meio da metade da folha e vou puxando, crescendo, mais um pouquinho. Vou entrando para o centro, desmanchando aquela sombra. Olha como fica, bem diferente de quando a gente preenche inteira. Esta daqui agora, ó, coloco a tinta aqui e aqui. Eu não fiz contorno com o branco. Eu vou puxando. Aqui a mesma coisa. Que pode ficar até um pouquinho mais verdinho. Esse tom ali eu gostei. Então, eu vou sujar aqui com verde musgo. E é de pouquinho. Talvez antes de terminar, ainda eu volte colocando um pouquinho mais de luz. Um pouquinho mais de branco, na verdade. Ó, você pode caminhar com o pincel da ponta no pé. Depois aqui também. Eu tenho tão pouca tinta no pincel que você viu que ela não me preenche a área escura. Mas ela mostra que a luz tá por cima. Não dá para colocar uma pincelada grande, porque senão você perde o controle. Acaba misturando tudo. Olha aí, ó, cheguei na tonalidade das outras. Aqui, para fazer um acabamento, eu vou usar o branco e vou fazer uma linha. Aqui nessa... Ui, saiu grande. Pronto, até já acabei com esse grandão aqui, já arrematei. Esse pincel tá dividido. Aqui, ó. Nesta, eu vou pôr aqui desse lado. Não vou trazer até o final, porque aqui a azeitona já tá fazendo sombra. Nesta, eu vou pôr aqui. Nesta, eu vou pôr aqui. E olha esse lado aqui, ó, dá pra fazer assim, um pezinho. Nesta, eu vou pôr aqui. Nesta aqui. Se ficar assim falhadinho, pode deixar. Nesta, apesar de ainda não ter feito a azeitona, eu vou pôr aqui. Nesta, vai desse lado.
Nessa vai um pouquinho aqui na pontinha. E aqui também. Aí. Agora eu vou fazer com o sépia o cabinho. O cabinho vai sair aqui, ó, do meio dessas folhas. Ele vai sair aqui. Ó, ele vai passar pelo meio. Atravessa por trás. Aqui ele pode sair um pedacinho aqui, ó. E depois vai sair aqui. Aqui ele fica mais grossinho e à medida que vai pra lá, ele vai afinando. Esse cabinho, para ele aparecer, eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Agora, eu vou apoiar o meu braço aqui, vou apoiar o meu dedinho aqui, porque eu tenho que fazer bem certinho. Na parte de cima do cabinho. Ele sai aqui e sai aqui. Pronto. Agora, com o pincelzinho número 2, nós vamos fazer estas azeitonas. Eu vou usar o verde pistache. Começar lá de trás, né? Verde pistache para fazer a base. E o verde oliveira, tá? Para fazer um pouquinho de sombra. Ó, tô passando bem no contorno e depois aqui, onde ela tá por baixo dessa. E um pouquinho de branco para fazer uma luz. Olha como eu vou fazer a luz. Eu vou acompanhar o formato da fruta. Aí. E depois um toquezinho de luz. É assim que eu vou construir todas estas. E eu vou começar aqui, ó, por trás, por trás. Depois essa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esta é a última, porque ela tá por cima de todos os outros. Eu vou fazer e já mostro pra você. Pronto, ó, terminei a luz e a sombra. Repare que as que estão por trás é que levam a sombra. Quem tá na frente fica mais clarinho. Eu vou fazer ainda um acabamento que eu acho que carece aqui para poder separar bem direitinho. Ó, tô trabalhando com pincel 0, eu vou acentuando só a linha com o pincel 0, só que ainda dou uma esfumadinha. Olha como fica mais definido. Aqui eu só trabalhei com as 3 cores com o pincel 2 e agora com o 0 eu acentuo um pouquinho mais. Olha como fica mais definido do que esse lado que eu ainda não fiz. Na verdade, eu tô colocando um contorninho e tô esfumando já. Não tô deixando só a linha. Aí. Eu vou colocar com o sépia alguns cabinhos. Por exemplo, ó, aqui eu vou colocar um aqui também. Eu vou colocar um aqui. E os outros não vai aparecer o cabinho. Assim. E agora eu vou pôr um pouquinho do branco, saindo de cima daquele pontinho escuro. Ó. Pra dar uma iluminada. E agora eu vou colocar aquele ponto de luz. Que vai bem em cima do branco que a gente colocou ali. E misturou. Vou terminar o pote usando esse mesmo pincel 2 e agora eu vou
fazer uma luz seca aqui, ó, nesses intervalos. Eu tô colocando bem no centro e vou empurrando, ó, uma pincelada. Aí você vem trabalhando, deixa o pincel bem leve e você vai empurrando a sombra. A luz vai ficar bem aqui no meio. Então você coloca a tinta aqui no meio e leva para os dois lados. Não é para preencher novamente, tá? É só para iluminar. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí, agora essa borda eu vou trabalhar assim, ó. Peguei um pouco de tinta e eu vou passar uma pincelada da largura do meu pincel. A gente já tinha feito uma sombra aqui embaixo, já vai fazer um suporte ali para essa beiradinha. Quando chegar aqui, eu tenho que sair um pouquinho para fora. Quer ver? Vou pegar o pincel zero. Aqui, ó. Aqui nós temos a linha, que seria de dentro. Não. Aqui, ó. E aqui, a linha tá aqui, final do pote. Isso daqui tem que sair assim um pouquinho. Você vai ver no seu risco, tá bem direitinho. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Quando chega aqui, tem que sair um pouquinho pra fora. E esse eu não vou esfumar, eu vou deixar assim. Agora eu vou fazer as azeitonas que faltam, usando o mesmo processo que eu fiz ali em cima. Olha, já pintei todas elas. Essas três aqui eu deixei um pouco mais claras, porque elas estão numa área que tá mais iluminada. Agora eu vou colocar o cabinho aqui, ó, nesta. Primeiro você faz assim aquele pontinho, aquele risquinho meio curvo. Aqui nem precisa. Depois você faz o cabinho, ó, chegando lá no tronco, no galinho. Aí você ilumina com um pouquinho do branco para poder aparecer. Já pintei as outras três de cá, da mesma forma, e vou colocar o cabinho também aqui, e nesta o cabinho está aqui. Iluminar um pouquinho. E pronto, agora vamos concluir a transparência do vidro. Antes de colocar o branco, eu ainda vou fazer isso aqui, ó. Pouquinho do cinza aqui nessa área aqui, ó, continuando esse escuro. Eu vou fazer uma sombra seca, ó. Uma mancha. E eu vou continuar essa linha aqui, porque a gente precisa que ela fique aparecendo em cima da rolha. Aqui é a parte da frente do vidro. Aqui é só uma linha mesmo, tá? É só um risquinho. Mas eu não vou fazer com pincel zero, porque o pincel zero deixa muito certinho. E ainda tem uma outra coisinha que eu vou fazer. Só com um pouquinho de tinta, bem aqui, ó, no meio. Eu vou fazer um pouquinho de sombra. Assim, meio curvo. E vou puxar essa sombra pra cima. Pronto. Eu vou começar aqui essa transparência com o branco puro. Eu não vou colocar clareador, nem diluente, nada. Geralmente eu coloco, mas aqui eu não vou colocar. Com o pincel zero, eu vou colocar o branco aqui, ó, no centro, tá vendo? A gente tem duas linhas
Eu coloquei ali uma camada de tinta. Olha, a gente acabou de fazer aqui, né? Agora eu vou com um pincel um pouco maior, eu vou dar uma abaixada nessa cor. Viu? Aqui também eu vou passar o meu pincel por cima. Isso. Esse lado aqui eu vou subir um pouquinho mais. Esse lado aqui eu vou colocar um pouquinho de branco aqui também, ó. Aqui também um pouquinho. Você viu que o branco ele vai onde a gente não colocou a tinta. Aqui, ó, o cinza. Agora eu vou fazer com o pincel, esse é um pincel número 6. Eu vou colocar um pouquinho de branco aqui, não na borda, um pouquinho pra dentro, ó. E vou dar uma esfumada de leve, vai subir pra cima da rolha. Uma pincelada mais comprida e uma mais curtinha. Já vou acrescentar aqui, ó, coloquei uma pincelada pra cima. Agora, bem aqui no centro, nessa parte clara aqui, eu começo aqui embaixo e vou subindo e sumindo. Sumiu. Aqui pode ficar assim, a linha bem certinha. Vou limpar o meu pincel nesse espaço. Você viu que eu já coloquei o lugar de colocar a luz, eu já deixei o espaço. Então, se você tá seguindo direitinho, você não vai ter dificuldade. Ó, no cantinho, viro aqui, vai esfumando. Aqui vai descer um pouquinho. Isso. E agora desse lado é bem aqui, ó. É só uma pinceladinha assim. Aqui, ó, eu tenho 1, 2 e 3 linhas maiores, né? Eu vou colocar aqui, ó, embaixo 1, 2, 3 pinceladas. Essa pincelada eu puxo um pouquinho pra cima. Aqui eu vou deixar assim. Depois, essa parte aqui, você viu que eu tenho aqui um espaço mais claro, né? Eu vou colocar um pouquinho. Ele se abre em 2. Bem na linha, um pouquinho pra dentro. Mais uma pincelada. Agora eu vou trabalhar o lado de cá. Não vou colocar na linha de fora, eu vou colocar aqui, ó, no espaço vago. Vou descer. Agora eu vou colocar uma pincelada bem na beiradinha. Apoie o teu dedo e vai girando o pincel. Aí, acabou aqui embaixo. Isso. Agora a gente tem esse espaço aqui mais claro. Eu não vou subir, eu vou descer. Começo dali, bem no meio, tá? Em cima do amarelo bebê, é o que tá mais por baixo. Aí. Essa parte aqui, ó, também, eu tenho um claro aqui e vou ter outro claro aqui, ó. Aqui e aqui. Acompanhando essa linha, só que não fecha aqui. E é tudo esfumadinho, você viu? Coloca um pouquinho de tinta e dá uma esfumada. Depois a gente tem aqui, ó. Aqui já é quase reto. Ó, coloquei bem naquele espaço do meio ali e tô puxando pra cima e pra baixo. Agora, essa pincelada aqui é uma pincelada que você vai colocar a tinta no centro. Aí, mais ou menos, você vai seguindo, não fica assim paradinho. Você vai seguindo aquele risco, o espaço que deixou. Olha como ficou o meu, olha o meu espaço aqui. Aqui não tem tinta. Eu vou colocar a tinta bem em cima dele
e vou fazer assim, ó, umas pontinhas para cima e umas pontinhas para baixo. Esse tá bem no centro, então ele é reto. Esse daqui, ele já fica um pouquinho curvo. Assim, isso, ótimo. Um pouquinho aqui, a gente enxerga. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais e aqui um pouquinho mais, porque já tá secando. Essa luz seca, a gente tem que ir com muito cuidado. Não pode encher o pincel de tinta, porque senão você não consegue controlar. Então, quando a gente coloca, sumiu, a gente coloca mais um pouquinho, sumiu, coloca mais um pouquinho, até conseguir aquela consistência necessária. Esse aqui tem que ficar mais pontinha, mais sumidinho. E um pouquinho, você tá vendo esse amarelo forte aqui? Então, aqui, ó, eu tenho um amarelinho mais claro e aqui. Então, nesses dois espaços eu ainda tenho, eu vejo um pouquinho de reflexo. Aí, prontinho. Não foi difícil, mas para você que nunca fez, você pode ter achado difícil. Não é não, tá? É só treinar. E o detalhe, você tem que ir de pouquinho e devagarinho. Agora, eu vou carregar o meu pincel zero. Você viu que ele ficou gordinho de tinta? E eu vou colocar uns brilhos. O brilho é quando vai um pouquinho mais de tinta. Olha como ele aparece melhor. Aqui, inclusive, pode ficar um pouquinho mais. 2 pontos e mais um ponto. E esse ponto é desse aqui, ó. Bem aqui no final da rolha, eu tenho também um brilho. Então, eu vou pôr um pouquinho mais do branco. Agora, eu tô preenchendo mesmo com o branco, tá? Brilho ali, brilho aqui. Maiorzinho esse. Brilho aqui. Agora, brilho no meio dessa mancha, no meio dessa mancha. Aqui já tá bem branquinho, então nem precisa colocar mais. Um brilho aqui e aqui. E mais um aqui. Aqui, ó, eu vou fazer um brilho assim. Isso ajuda a marcar um pouquinho mais aqui, ó. Essa partezinha da garrafa. Pronto. Transparência concluída, com sucesso. Nós vamos concluir aqui a parte de baixo, que é a parte da toalha. Eu não vou preencher de branco, como você viu, a gente já fez um fundo esfumado. E agora nós vamos fazer uma luz seca. Eu vou colocar um pouquinho do branco aqui, ó, eu vou pegando assim, sujo e coloco. Nós vamos montando, ó, coloquei, vou esfumando para trás. Não é para preencher. Aqui eu tô marcando a beiradinha. Aqui a gente supõe que tem uma mesa, né? Essa sombra aqui é o lado da frente da mesa. E aqui, ó, é a esquina. Eu não vou preencher tudo, só vou fazer uns detalhes assim. Uma manchinha aqui. Pro lado de cá também. Esse branco você vai deixar um pouquinho mais acentuado nestes espaços. E aqui eu vou colocar assim um branquinho aqui, só limpando o meu pincel. Que aqui nós temos sombras. Ah, e aqui não precisa fazer reto, tá? Você coloca a sua tinta e vai esfumando. Não precisa pôr muito, olha o tantinho só que eu tô colocando, muito pouco. E nem preciso levar até o final. Isso já tá bom. Agora nós vamos acentuar um pouquinho a sombra desses elementos aqui. Eu vou usar primeiro o cinza de novo.
E eu vou colocar aqui, ó, embaixo da tábua. Um pouquinho mais. Eu vou colocar aqui no cantinho um pouquinho mais. Fica, ó, tá ficando bem mais forte. Vou colocar aqui um pouquinho também. E agora aqui no fundo da garrafa. Parece que vai confundir com a parte de cima. Mas aqui também, ó. Puxo da azeitona pra fora. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia. E vou repetir o processo, só que menor, né? Que o sépia ele tem que sumir ainda em cima do cinza. Parece que não, mas ele dá uma boa diferença. E aqui agora não é assim, é por baixo. Ó, a sombra. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E eu vou arrematar com isso aqui, um pouquinho do branco, ó. Aí essa linha veio aqui, quando chegou aqui, ela virou assim. Pronto. Quase sumindo. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. A todos vocês que me apoiam financeiramente, muito obrigado. E agora nós vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Esta é minha aluna virtual Rosa, que mora em Assis, São Paulo. Com seus 83 anos, Rosa diz que é minha fã e que gosta muito de pintar. Que os vídeos do canal Sonalu Pinturas alegram sua vida. Eu fico feliz em poder te conhecer e ver seu lindo trabalho, Rosa. Com certeza será inspiração para muitos. E é por isso que hoje você vai ganhar o meu beijinho especial.